Meus irmãos, nós estamos falando sobre restauração e reforma. Temos pensado muito na estrutura da vida de Neemias. Como Neemias buscava do alto a presença de Deus para que a vontade de Deus fosse executada. Chama-nos a atenção como Neemias encerra o capítulo 4, fazendo, depois de um mapeamento, depois de passos para a restauração, depois de dizer que a metade do muro já estava praticamente concluída, ele diz assim: eu fiz uma observação, eu percebi algo. A obra é muito grande, nós estamos afastados. Neemias deixa uma palavra muito poderosa para nós. Neemias diz: a obra é grande, a obra é extensa, nós estamos afastados demais. Precisamos nos juntar, porque juntos somos mais fortes. Juntos podemos minimizar os impactos, os erros. Juntos podemos incentivar uns aos outros. Podemos praticar os mandamentos recíprocos. E Neemias se encarrega de concluir o capítulo 4, no verso 23, ele diz: nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, cada um se deitava com as suas armas à sua direita. O que Neemias está querendo dizer é o seguinte: prontidão o tempo todo. Não podemos baixar a guarda. Não brinque, não vacile. Nós precisamos o tempo todo viver em estado de vigilância, em nome de Jesus. Mas os anos passam, e a ideia que nós recebemos do capítulo 5 é que, pelo menos num pano de fundo mais diretivo, desaparecem Sanbalat, Tobias, Gesem, a afronta some. Não temos mais as armas apontadas para Neemias e seu grupo. Não temos mais as ameaças e as zombarias. A coisa tomou um outro rumo. Um tempo de prosperidade vem para o povo que outrora sofria. Um povo que clamava e chorava, pedindo a Deus que o ano do jubileu chegasse, para que a libertação viesse para eles. Neemias começa narrando de maneira extremamente tranquila: foi grande, porém, o clamor do povo. A impressão que nós temos é que Neemias continua o seu discurso do capítulo 4, que Sanbalat, que Tobias, que os inimigos estavam dando conta de atacá-los. E nós falamos que a afronta diretiva, nós temos a ameaça, nós temos as afrontas e nós temos as infiltrações. Nós temos o fogo amigo, nós temos os ataques externos e nós temos os ataques internos. O problema, meus irmãos, é que esse texto vai narrar agora uma caminhada de aproximadamente 12 anos. 12 anos correram na linha do tempo. O povo de Deus voltou a adorar o Senhor do templo. O povo de Deus voltou a estabelecer o seu lugar. Mas agora, meus irmãos, aquela palavra que nós falamos aqui um tempo atrás, a infiltração, os ataques agora vinham de dentro. A opressão agora estava lá dentro. Imagine um povo que sofreu, foi perseguido, tentativas e mais tentativas, oposicionistas, e agora esse povo está lá, tranquilo. Deixa eu tentar contextualizar para você. É mais ou menos uma pessoa que sofreu muito na vida. Talvez essa pessoa andou no lamaçal do pecado, desestruturado, na bebedeira, nas drogas, na prostituição, e o Senhor alcançou essa pessoa. Essa pessoa agora tem uma nova vida, é uma nova criatura, é um discípulo de Jesus, e ele passa a viver a nova vida de Deus. Recebe toda a infiltração, recebe toda a força de Deus para a sua vida, o seu mundo interior é lavado, regenerado por Cristo Jesus, mas agora, esse homem que era oprimido, esse homem que era massacrado pela sociedade, massacrado pelos traficantes, esse homem que fazia como se fosse uma mula dos traficantes, esse homem sofria muito. Agora que esse homem é liberto, antes ele era um usuário de droga, agora ele passa a ser um traficante. Se antes era o cara que clamava por uma dose de uísque, de cachaça, mudou. Agora ele tem um bar para vender cachaça. O oprimido oprime. O escravizado agora escraviza. Será que podemos contextualizar isso agora aqui para nós?
Será que nós, que fomos libertos lá atrás pelo Senhor, não estamos fazendo da igreja uma senzala elitizada? Será que não nos tornamos senhores feudais, senhores do engenho? Será que não nos tornamos os megalomaníacos da fé e passamos de oprimidos a opressores? A Bíblia diz, e Neemias começa a narrar a estrutura do novo acontecimento. O povo começa a clamar. E observe bem que lá atrás, Neemias clamou para que os magistrados, para que os embaixadores, os líderes, eles estavam acovardados, eles estavam tristes, eles estavam derrotados. E Neemias chega dizendo para eles, a mão do Senhor está sobre nós. E eles receberam essa palavra, e eles começaram a trabalhar, e eles queriam ter um tipo de trabalho muito exclusivo. E Neemias falou, não, vocês têm que estar na linha de frente. Líder tem que estar na linha de frente. Se o líder quer ver a coisa acontecer, ele tem que ser o primeiro. Se o líder quer que a oferta de missões seja maior, ele tem que ser o primeiro. Se o líder quer que a igreja seja educada, ele tem que ser o primeiro. Se o líder quer que a igreja ame, ele tem que ser o primeiro a amar. Se o líder quer que a igreja se arrependa, ele tem que ser o primeiro a se arrepender. Se o líder quer que a igreja perceba uma fala impensada e que magoou um irmão, ele tem que ser o primeiro. Então a Bíblia diz que Neemias escuta o clamor do povo. Preste bem atenção. Foi grande o clamor do povo. Neemias agora, observe bem, quando você vai ver a opressão através de Gesem, a opressão através de Sanbalates e Tobias, a Bíblia quase não fala do sofrimento das mulheres e das crianças. Quase não fala. Mas agora, meus irmãos, Neemias já começa falando do sofrimento das mulheres e das crianças. Eu vou arriscar aqui em dizer desse púlpito. Parece que a luta de Neemias contra os seus próprios irmãos, a luta interna, parece que era maior do que a luta externa. Parece que a luta do fogo amigo estava mais dura do que o fogo inimigo. Parece que lutar e combater as lutas de dentro da sua casa estava mais difícil do que combater as lutas do mundo. E Neemias começa dizendo, foi grande o clamor do povo, foi grande o clamor das suas mulheres, contra os judeus. Observe que antes eles estavam clamando contra os samaritanos. Observe, irmãos, que ele já não fala mais do Império Persa, ele não fala mais do Império Babilônico, que já tinha caído há muito tempo, mas ele não lembra disso. Ele diz, esse povo está sofrendo por causa dos seus irmãos. Como assim? Neemias diz, eles estão paradoxalmente sofrendo pelo clamor, pela opressão dos seus próprios irmãos. Será que não é assim às vezes na nossa vida, irmãos? Somos opressores dentro da nossa própria casa. Somos opressores dentro da nossa própria igreja. Somos opressores do nosso próprio trabalho. Somos opressores na nossa própria ambiência diária. E o verso 2 vai dizer, porque havia os que diziam, somos muitos, nós, os nossos filhos, nossas filhas, que se nos dê trigo, para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam, as nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas, hipotecamos. Observe, irmãos, esse povo depois do sofrimento, depois do cativeiro, famílias e mais famílias muito grandes. E a Bíblia valoriza a família de capa a capa, de folha a folha. A Páscoa é uma festa familiar. O Éden é um paraíso familiar. O Apocalipse é um enredo familiar. Os Salmos são cânticos familiares. O Evangelho são milagres familiares. As cartas de Paulo são instruções familiares. E aqui Neemias está dizendo, o povo de famílias muito grandes, eles precisavam dar alimento para a sua casa. Meu irmão, você sabia que você precisa dar alimento à sua casa? Meu irmão, você sabia que você precisa dar alimento à sua casa? E Neemias disse que aquele povo procurava alimento e não tinha. E qual era a alternativa? Bom, a primeira alternativa era, numa palavra mais vulgar, empenhar, hipotecar as suas casas, posteriormente, as suas vinhas. Como assim, pastor? Para as crianças entenderem melhor, é mais ou menos assim. Eu tenho esse carro aqui. O irmão Nilson tem condição financeira. E esse carro aqui vale 20 mil. E o irmão Nilson diz assim, vale 20. Mas você está na necessidade,
eu dou 10. Se você conseguiu 10, em 20 dias você vem e eu te devolvo. Irmão Nilson sabia do meu sofrimento. Ele sabia que eu não ia ter condição de pagar. Mas ele dizia, vai que você vai conseguir. E aí ele me dava os 10. Eu dava meu carro a ele. E eu ia lá e gastava esse dinheiro só com a alimentação da minha família. Daqui a pouco, meus irmãos, o dinheiro acabava. No tempo do sofrimento babilônico, pelo menos resto eles tinham. Agora, na libertação e na comunhão dos irmãos, eles não tinham nada para comer. Então eles voltam lá em Nilson e dizem, Nilson, me ajuda aí. Já acabou o dinheiro. Aí Nilson pegava, abria a bolsa e dizia, eu tenho mais aqui. E o que é que você tem? Ele dizia, eu não tenho mais carro. Você não tem uma vinha? E eles hipotecavam as vinhas e saíam. E agora eles diziam assim, eu não tenho mais o que hipotecar. Eles começaram a hipotecar os seus filhos. Eles começaram a vender os seus filhos como escravos. Irmãos, observe a profundidade dessa maledicência dos cristãos. Eu vou chamar assim daquela época. Porque eles diziam assim, rapaz, seu filho é bonito. Seu filho é grande. Menino desse aqui vai pegar uma saca. Irmãos, é nessa época que surge a moeda. Já nessa época surge a moeda vulgarmente chamada na época de dracma. Então eles olhavam assim e diziam assim, rapaz, seu filho é grande, abre a boca aí, deixa eu ver os dentes. Faz assim com o muque. Levanta essa saca aqui. Eu vou dar por ele 20 dracmas. Eles começaram a vender os filhos como escravos. E Neemias observando isso, porque o povo de Deus sofria, porque não tinha mais o que dar. Meus irmãos, esse texto é tão lindo, porque esse texto, se eu podia parar aqui tranquilamente e pular diretamente para Lucas 23, porque esse texto faz uma ponte com o sofrimento que nós vivíamos. Nós estávamos hipotecados na mão de Satanás. Mas Jesus veio, rasgou a cédula e disse, tetelestai, está consumado, ele não deve mais nada, está liberto em nome do meu sangue, aleluia. E aí Neemias vai falando várias coisas, meus irmãos. Você já entendeu o enredo, mas o verso 5 diz assim, no entanto, nós somos da mesma carne, ou seja, nós somos irmãos. Seus filhos estão tendo comida e os meus filhos não têm comida. Que absurdo é esse? Os seus filhos são melhores, são superiores aos meus filhos? Que absurdo é esse? E o povo começava a gemer. O povo dizia, mas eu não consigo entender isso. Como é que nós estamos na mesma igreja e o seu filho tem o que comer e o meu não tem o que comer? Como assim? Como assim, irmãos? Dentro da igreja, um irmão não pode vir para a igreja porque alguém está pedindo dinheiro emprestado. Como assim? Que igreja é lugar disso? Como assim, irmãos? O irmão tem um comércio na igreja e você vai para lá em nome da igreja com uma nota na mão, diz, irmão, você é da igreja, você tem que me dar. Como assim, irmão? Me explica isso aí. Como assim? Como assim? Uma irmã é fotógrafa profissional, aí você diz assim, não, você é minha irmã, então faz de graça para mim. Como assim, irmão? Me explica esse negócio aí. Porque a igreja não é para isso. Igreja, irmão, é para um despertar. E não para um aproveitar. E eu tenho percebido que a igreja evangélica está se tornando um lugar de aproveitadores. Pessoas que vêm em busca de bênçãos e vantagens. E é por causa disso que os dinossauros megalomaníacos estão crescendo no Brasil. Porque o povo não quer mais a palavra pura e simples. O povo quer resposta rápida, imediata, e cai na opressão do me dá, do sanguessuga, e isso está repreendido em nome de Jesus. Verso 6, Neemias diz assim, verso 5 ainda, Neemias diz assim, algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão, ou seja, já estão sendo utilizadas na perversão sexual. Neemias começa a mostrar o cenário do que está acontecendo. Os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. E eu olhava para aquele carro que era meu, custava 25 mil reais, e Nilson agora está dirigindo o meu carro, meu amigo. Eu olhando e o carro já é de outro.
E olhava para a minha casa, para a minha vinha, e Nilson já está lá curtindo praia, porque ele ficou com a minha casa. Que dor saber que ele lesou a minha boa fé, lesou o meu sofrimento, aproveitou do meu sofrimento. E o verso 7 começa dizendo assim, o verso 6. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Sabe o que é que me veio à mente, meus irmãos, quando eu vi essa parte aí? É que o pastor tem que ter muita paciência para ser pastor hoje em dia. Porque conviver num lugar onde cada um quer uma coisa, o pastor tem que ter muita firmeza. E aí já faço um desabafo aqui. Louvado seja Deus pela Igreja Batista Alvorada, que tem entendido que a igreja, Deus já mandou um pastor. Eu louvo a Deus porque os irmãos têm sido uma bênção em minha vida. Mas tem lugar aí que o pastor só falta ter um troço no coração. Mas Neemias disse quando eu vi isso. O que foi que Neemias ouviu? Neemias ouviu de opressão. Neemias ouviu de uma igreja onde alguns tinham vantagens de detrimento em algumas coisas e algumas pessoas. Ele disse, eu fiquei aborrecido porque eu sou um homem chamado para a justiça em todos os seus aspectos. Justiça social, justiça política, justiça eclesiástica, sobretudo, justiça espiritual. O verso 7 vai dizendo assim, depois de ter considerado comigo mesmo, depois de Neemias ouvir essas palavras, ele começou a repreender os magistrados. Observe, irmãos, a coragem desse homem. Neemias foi corajoso para combater contra Sambalat, Tobias e Gesem. Neemias foi corajoso para combater contra os exércitos do mal. Mas agora Neemias olha para o magistrado, Neemias olha para um grandão, Neemias olha para quem pode e diz assim, aqui não. Você está oprimindo. Você está oprimindo o povo de Deus. E aqui você não vai oprimir. E aí Neemias começa a construir um pensamento que toca a minha alma. Disse-lhes, nós resgatamos os judeus, nossos irmãos. Neemias começa a fazer aqueles líderes despertar. O que está acontecendo? Você lembra do sofrimento que nós tivemos para resgatar os nossos irmãos? Irmão, você pensa que o sofrimento de Jesus na cruz do Calvário foi em vão? Abra sua Bíblia depois e leia Isaías 53 para você ver o sofrimento que Jesus passou para resgatar o povo dele. E Neemias disse, vocês pensam que foi em vão o preço que nós pagamos para resgatar os nossos irmãos? Nossos irmãos já tinham sido vendidos àquele povo. E agora nós vamos negociar os nossos irmãos entre nós mesmos. Olha o finalzinho do versículo 8. Para que sejam vendidos a nós mesmos? Como assim? Quer dizer que nós tivemos uma luta tão grande. Eu me dispus com o rei Artaxerxes. Eu pedi madeira daquela floresta. Eu sofri perseguição. Para agora, entre nós mesmos, nós começarmos a nos tornar Sambalates amigos. Nós começarmos a nos tornar Tobias amigos. Os Tobias estão agora aqui dentro. Os Sambalates estão dentro da minha casa. Os Sambalates estão dentro da minha igreja. Neemias diz, aqui não. Aqui não. E aí Neemias começa a narrar. Aqui não. Olha o que é que Neemias diz. Então eles se calaram e não acharam nenhuma palavra para responder. Neemias diz, porventura, vocês não deveriam andar no temor de Deus? Você não lembra do sofrimento que vocês passaram, não? Verso 10. Também eu, meus irmãos, meus moços, lhe demos dinheiro emprestado e trigo, demos de mão a este empréstimo, restituí-lhes hoje, vos peço as suas terras. Neemias está dizendo o seguinte, você quer saber de uma coisa? Eu nunca abri minha boca para dizer isso. E aí eu tenho que fazer valer aqui o que Neemias está dizendo. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4, você não vê em lugar nenhum Neemias dizendo eu doei do meu bolso. Mas Neemias diz assim, alto lá. Eu tenho que falar. Eu dei do meu bolso. E Neemias vai dizer na frente, você já leu comigo, ele dizendo bem assim, todos os soldados, todas as pessoas que vinham para a minha casa, sabe o que é que eu fazia? Eu fazia churrasco para eles todos os dias. Eles almoçavam diuturnamente na minha casa. Neemias começa a abrir o cofre da sua alma dizendo, eu não estou aqui verborrágico não.
Eu estou falando do que eu vivo. Eu não estou batendo no peito e dizendo, imite João, imite Paulo, não. Me imite, porque eu tenho imitado a Cristo. É essa a direção que Neemias tem dado. Neemias começa a construir, irmãos, uma plataforma testemunhal. Eu dei, eu fiz e não cobrei nada. Então quero pedir a vocês, restitua a eles tudo que vocês roubaram deles. A palavra é forte, irmãos. Roubo. Usurpação. Olha o que diz o verso 15. Mas os primeiros governadores, os que vieram antes de mim, eles oprimiram o povo. Tomaram o pão e o vinho do povo. 40 ciclos de prata. Irmãos, praticamente 480 gramas de prata. Neemias diz assim, começou por ali, a coisa só foi crescendo, 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 crescendo. E no verso 16 assim, antes também a obra deste muro, fiz reparação. E terra nenhuma compramos. E todos os meus moços que se ajuntaram para a obra, 17 diz assim, também 150 homens, dá para botar aí, olha que coisa linda, também 150 homens dos judeus, dos magistrados, dos que vinham a nós, dentre as pessoas que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. Pensa nisso aí, irmão. Se depender de você, você é um crente hospedeiro? Você é um crente liberal? Você é como Neemias, porque se não fosse necessário agora, a gente nunca ia saber que Neemias fazia isso aí. Neemias só fez isso porque ele estava numa batalha para provar para aquele fogo amigo que ele não era um verborrágico. Ele estava falando daquilo que ele vivia. Meus irmãos, você acha fácil hospedar 150 homens? Crentes judeus? Irmão, crente come demais, meu irmão. E o pior é que ele diz assim, tinha líderes, magistrados. Aí líder piorou, irmão. Esse final de semana nós estávamos num retiro de casais. Passou um homem magrinho, irmãos, com a sua esposa. Ô, irmão, eu não gosto de prestar atenção, sabe? Mas ele passou na fila assim. Irmão, eu fiquei impressionado com aquilo. Eu tomei um susto. Eu falei, caramba, será que ele está levando para o filho adolescente dele? Irmão, era um prato assim. E parece que ele estava em cima de uma... Porque ele andava assim, irmão. Ó. E ele andando com aquele prato, eu fiquei de longe, sinceramente. Falei, meu irmão, se esse homem comer isso aí... Irmão, ele comeu tudo. O que mais me chamou a atenção foi que ele voltou lá para pegar um tomatinho. Para dar uma rebatida, né? E eu e minha língua, né, meus irmãos? Mas o que eu quero dizer para vocês é assim, eu quero tornar complexo esse texto. Quero que você veja a complexidade disso. Porque lendo aí parece uma bobagem. Você tem condição, quem tem condição aqui de me ajudar, recebendo 20 pessoas do Grupo M agora no final do mês? Levanta a mão, 20. Pagando toda a alimentação, irmão Jolival, 20 pessoas. Quem mais? 20 pessoas. Só irmão Jolival, pronto. Cláudio, pega o cheque, viu? Dá na tesouraria, viu, irmão Jolival? Para comida. Então, Neemias, 150 homens e magistrados ficaram na minha casa. E para que você não interprete de outra forma, a palavra é clara. Eram meus hóspedes. Verso 18, bota para mim aí. Olha o que Neemias diz. O que se preparava para cada dia, preste bem atenção. Eu cheguei na fazenda do irmão Jolival, o irmão Jolival falou, pastor, isso aqui é para missões. Foi feito um almoço aqui naquela doação daquele, não sei se é bode, se foi novilho, não sei o que é. Comeram 200 pessoas, não foi isso, irmão Edivaldo? 202 pessoas com a doação que o irmão deu. Aí Neemias está dizendo assim, para cada dia era um boi e 6 ovelhas. Meus irmãos, também a minha custa, olha aí para você não pensar que é palavra pastoral, também a minha custa eram preparadas aves de 10 em 10 dias. Por que Neemias está dizendo isso? Neemias diz assim, meus irmãos, vocês estão aqui em casa, só comendo boi e ovelha, eu vou diversificar, agora vai vir um franguinho assado. Então, de 10 em 10 dias, frango assado. Ele diz mais, muito vinho de todas as espécies. Olha o que Neemias está dizendo, e nem por isso eu exigi o pão devido ao governador. Ou seja, nem por isso eu peguei a nota e fui levar lá. Porquanto a servidão deste povo era grande. Eu quero encerrar essa palavra, veio o 19.
E aí depois dessa... Porque você está vendo que Neemias está numa discussão, né? Você está percebendo, né? Aí Neemias encerra a discussão assim: Senhor, lembra-te de mim. E essa discussão, essa oração, é uma oração horizontal e vertical. É uma fala com Deus e com os opressores. Sabe, irmãos, lembra-te de mim, para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Neemias está cobrando alguma coisa de Deus? Sabe o que ele está dizendo? Senhor, tudo que eu fiz a esse povo, me desculpa, mas eu tive de falar. Lembra de mim, Senhor. Não deixe esse povo continuar sofrendo desta forma. Sabe o que é que o capítulo 5 de Neemias me ensina, meus irmãos? Que as pessoas são mais importantes do que as coisas. Eu vou repetir. As pessoas são mais importantes do que as coisas. A opressão tomou conta do povo de Deus. Mas o que mais me dói nesse texto é que o opressor era o próprio povo de Deus. Mas o Deus da cruz do Calvário me mandou aqui nessa noite para dizer para nós que o tempo da escravidão já acabou. Você não é mais escravo, nem de Sanbalate, nem de Tobias, nem de Gesem, nenhuma dor, nenhuma decepção, nenhum pecado, nenhuma mazela, nenhuma miséria, nada nem ninguém pode te aprisionar, porque você já é livre em Cristo Jesus. Neemias disse para aqueles opressores: eu exijo que vocês reconsiderem. Eu vou rasgar as minhas vestes. Eu vou pedir a Deus que todo fruto das mazelas e das misérias que vocês estão fazendo venham sobre a vossa vida. E Neemias não estava falando algo antibíblico, porque a palavra diz, no livro de Gálatas, capítulo 6, verso 7, Deus não se deixa enganar, escarnecer. Aquilo que o homem plantar, ele ceifará. E Neemias deu uma palavra dura, bíblica e firme. E Neemias disse: qual é a vossa escolha? Prometam. Eles disseram: nós vamos reconsiderar, nós vamos mudar, nós vamos restituir, nós vamos reorganizar, nós vamos reconsiderar as nossas decisões. E o povo disse: amém. E Neemias disse: prometam aqui diante de Deus. E eles disseram: nós prometemos. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, quais são as promessas que você tem feito a Deus. Talvez o fogo que ardia no seu coração deixou de arder. Talvez a chama que coloria o altar do teu coração hoje é apenas uma fumaça. Talvez você mesmo buscou esse problema que você está vivendo. Talvez você com as suas próprias mãos construiu esse altar de dor, esse cenáculo de lágrimas, esse projeto sem alicerce. Talvez você mesmo, depois de passar por tantas coisas na vida, você agora comete essa loucura. Lesar o seu próprio povo, lesar sua própria casa, lesar seu próprio coração, lesar sua própria igreja, lesar sua própria consciência, lesar. Eu quero te dizer que há jeito para você. Jesus não desiste de você. Deus não desiste de você. Mesmo que as mazelas e as misérias tenham nascido no seu coração, mesmo que você esteja hoje dentro da igreja, passando por coisas piores, cometendo atrocidades maiores e mais terríveis do que do tempo que você era do mundo, eu queria te dizer que o Senhor continua te dando oportunidade. A
Talvez você entrou nessa igreja dizendo assim: eu já experimentei a graça, eu já tive vida em comunidade. Talvez você entrou aqui dizendo: como é a vida de crente, hein? Como é virar crente, hein? Queria te dizer que talvez você veio aqui para hoje entregar e devolver a sua vida a Jesus. Enquanto a nossa igreja ora, você está aqui, você pode se tornar igreja também. Será que você não queria aproveitar essa oportunidade de fazer um gesto com a sua mão, entregando a sua vida a Jesus? Reconhecendo que você é pecador e que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida? Se você me escuta com o seu ouvido espiritual, se você é tocado pela palavra, independente do que o pastor falou, o Espírito Santo falou com você, você quer fazer uma entrega no seu coração nessa noite, eu vou abrir os meus olhos, eu vou esperar pouco. Se você tem convicção no seu coração, faz um gesto com a sua mão, eu quero orar por você. Alguém aqui nessa noite, eu quero orar por sua vida. Alguém aqui? Não vou me demorar. Se alguém, levanta a sua mão onde você estiver, eu quero orar por sua vida. Alguém? Pastor, eu estou aqui. Vamos orar. Senhor, grande é o teu nome, Pai. Grande é o teu nome. Maravilhoso é o teu nome. Digno de todo louvor. Digno de toda glória. Digno de toda adoração. Tributamos ao Senhor honra, glórias, louvores. Como os anjos que Isaías teve a experiência de partilhar um momento de avivamento em sua vida. Aqueles anjos voavam com duas asas. Aquelas asas que os anjos voavam representam para nós uma vida de liberdade. Já não somos mais presos. A Bíblia diz que duas asas cobriam seu rosto. Ali está nos mostrando como nós precisamos reverenciar o Senhor. Como nós não temos capacidade de chegar com a nossa humanidade na presença de Deus. Com duas asas cobrir os pés. Dizendo: nós precisamos te adorar não com os pés humanos, mas com os pés que renunciam a nossa vida e que se tornam discipuladores, missionários, adoradores do Senhor. E os anjos diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê sempre, mas sempre mesmo, a paz em nome de Jesus.